Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui fazendo mais um vídeo para o canal Casamento ao Máximo. Esse é o nosso terceiro vídeo do canal. E hoje nós vamos falar sobre um problema que eu tenho percebido recorrência em diversas pessoas que eu tenho atendido. E na verdade o problema que nós vamos falar aqui hoje ele é apenas uma consequência de algo muito mais fundo. É um dos sintomas de alguém que está sofrendo aí por causa de questões emocionais não resolvidas. Como sempre, eu tenho aqui a minha colinha e vou estar compartilhando com vocês alguns conhecimentos aí com relação à inteligência emocional. Hoje nós vamos falar sobre a insegurança. Eu tenho atendido algumas pessoas e um padrão que eu vejo em todas essas pessoas é a falta de segurança em si. A falta de conhecimento daquilo que elas são de fato capazes de realizar em suas vidas. E a insegurança ela é apenas um sintoma, ela é algo que declara um problema ainda maior, que é a pendência emocional. Geralmente as pessoas que são inseguras, elas têm uma questão emocional não resolvida, algo que precisa ser resolvido, e aí acontece que a pessoa se demonstra insegura. Mas a insegurança ela nunca vem sozinha, nunca é apresentada como um sintoma exclusivo de quem tem uma questão emocional não resolvida. A insegurança ela é apenas uma das questões, que gera outras questões. Por exemplo, ciúmes. As pessoas inseguras elas têm tendência a se tornarem bastante ciumentas. Isso porque a insegurança ela gera um outro problema, que é a possessividade. E quando a pessoa ela é possessiva, ela tem medo de perder, e aí acontece que ela se torna alguém ciumenta. E quem suporta situações de ciúmes excessivo dentro do casamento? Eu não estou falando aqui daquela situação que você se sentiu enciumado, enciumada do seu esposo, do seu cônjuge, da sua esposa, por, quem sabe, um olhar ou alguma outra situação corriqueira. Eu estou falando aqui daquele sintoma patológico, do ciúmes patológico, aquele ciúmes que você precisa estar verificando o tempo todo. O status da pessoa, conferindo onde ela está, se liga, tem que ser uma videochamada, tem que ser algo mais profundo, confere as informações que a pessoa está passando para você. Isso aí são sintomas de uma insegurança grande, reflexo dos ciúmes, que refletem nos ciúmes. Outra questão importante que precisamos abordar é a possessividade. As pessoas que são inseguras, geralmente elas são possessivas, porque elas têm medo de perder. E quem tem medo de perder precisa manter essa pessoa por conta dela ali com o maior nível de possessão possível. E aí acaba sufocando a pessoa, acaba sufocando quem está nesse relacionamento. E por vezes os ciúmes, a possessividade, o medo de perder pode gerar também agressividade. Essa agressividade ela pode ser também um reflexo de uma pessoa insegura. O que mais que a gente pode falar sobre a insegurança que eu tenho notado em algumas pessoas que têm me procurado para ajudá-las? Excesso de controle. Olha que interessante. A pessoa que é insegura de si e ela acaba sendo possessiva, ela busca um controle excessivo das situações e das pessoas. Porque ela sente que se ela não tiver esse controle, a pessoa com quem ela se relaciona vai voar, vai embora, vai virar um passarinho. E o problema é o seguinte, que já dizia uma música aí de uma banda famosa, que a nossa liberdade é o que nos prende. É a liberdade que prende as pessoas umas às outras, muito pelo contrário do que a pessoa insegura embolei tudo aqui, né? Do que a pessoa insegura imagina. A pessoa insegura imagina que quanto mais controle, quanto mais
fiscalização, mais ela vai ter essa pessoa junto dela. Mas é muito pelo contrário. Ninguém suporta um relacionamento onde o controle e a manipulação, elas existem o tempo todo. Porque isso acaba sendo uma invasão de privacidade, uma invasão da vida do cônjuge, da pessoa que está ali do seu lado. E essa invasão, ela é prejudicial. Outra questão que eu percebo nas pessoas que são inseguras, e até agora nós falamos de questões que envolvem a insegurança e que provocam, ao invés de provocar a aproximação das pessoas, acabam provocando o afastamento dessas pessoas, de quem é insegura. Outra questão é a necessidade de feedback. Quem é inseguro vive constantemente solicitando feedback. Ai, você gostou? Ai, você achou legal? Ai, o que as pessoas vão pensar? Ai, meu Deus, eu tenho que ter... eu posso fazer isso ou não posso fazer aquilo? O que você acha que as pessoas vão achar? E é um tanto de acho que fica uma coisa complicada. Porque a pessoa que é insegura, ela se sente na obrigação de dar satisfação para as pessoas. Ela não faz as coisas com a motivação real. Ela não faz as coisas motivado pelos seus reais interesses, por aquilo que ela deseja realmente, mas ela faz motivado pelo que os outros vão pensar dela. E por que isso acontece? Porque geralmente a pessoa insegura, ela tem uma necessidade de aprovação constante. Como ela não se garante, é extremamente necessário que alguém esteja sempre falando para ela: não, tá legal, é isso mesmo, vai lá, vai em frente. Nossa, você é massa, você é legal, tá indo bem. Essa necessidade de aprovação, ela vem de uma insegurança, ela tem por raiz a insegurança dessa pessoa. Isso provoca também ansiedade. Por quê? Porque a pessoa que é insegura, ela acaba julgando demais. Ela julga o que os outros vão pensar. E ela julga sem evidências. Ela não tem evidência nenhuma de que as pessoas vão pensar aquilo dela, mas ela fica o tempo todo com a cabeça funcionando, maquinando coisas, maquinando estratégias, maquinando pensamentos para justificar aquilo que as pessoas estão ou não estão pensando dela. E eu tenho percebido isso muito em mulheres, mas isso também é comum em homens. Homens inseguros são terríveis. O homem não precisa ser bonito, né? As pessoas já dizem por aí que o homem não precisa ser bonito, o homem precisa ser convicto. Ele precisa ter certeza das coisas que ele faz. E o homem inseguro, ele não tem convicção nenhuma. O homem inseguro, ele tem limite de possibilidades, ele é uma pessoa limitada. E acaba que isso tudo gera também ansiedade e necessidade de aprovação. Tá tudo bem? Você está gostando? Você está indo bem? E muitas pessoas deixam, às vezes, de fazer muitas coisas, ou fazem muitas coisas porque ficam pensando: o que os outros vão pensar de mim? Por exemplo, tem gente que gostaria de estar gravando um vídeo, de estar colocando vídeos no YouTube, assim como eu estou fazendo. Não é fácil, embora pareça muito simples, mas as pessoas ficam imaginando assim: e se eu errar? E se eu gaguejar? E se eu embolar as palavras? E o meu sotaque? E a parede da minha sala? E o cenário que eu não tenho? E o telefone que não é bom? E a câmera que eu não tenho? Ou seja, fica inventando inúmeras desculpas para não entrar em ação da maneira correta, para não fazerem aquilo que precisa ser feito. E aí vai uma dica importante, né? Quem quer fazer vídeos, feito é melhor do que perfeito. Eu estou aqui fazendo os vídeos, uma hora vai dar certo, uma hora eu vou chegar no cenário ideal, vou ter uma câmera ideal, mas enquanto eu não tenho, é com o que eu tenho que eu vou gravando. E aí, à medida que eu vou gravando, eu vou corrigindo também os meus
os meus defeitos, as minhas imperfeições. Eu vou fazendo vídeos melhores, eu vou vendo também, verificando a minha fala, onde eu errei, onde eu não errei. Mas isso eu só posso fazer se eu tiver segurança, se eu estiver emocionalmente resolvido. É por isso que eu estou aqui dando a minha cara para bater, né? E quem não gostar do vídeo vai colocar aí embaixo, vai escrever o comentáriozinho, olha, eu acho que você fez uma porcaria. Mas até agora ninguém colocou esse comentário, não. Não é isso? Insegurança gera também dependência emocional. A pessoa fica extremamente dependente emocional de alguém. E essa dependência emocional não é só de pessoas que trazem benefício. Essa dependência emocional pode ser também de situações ou de pessoas, de relacionamentos que trazem malefícios, relações tóxicas. Por quê? Porque causa dependência. A insegurança causa dependência. E aí, quando a pessoa começa a se resolver, e eu quero contar uma história para você, a história de uma das minhas coaches, é interessante que quando ela começa a sair de um ciclo, quando ela começa a sair de uma situação, ela começa a chamar a atenção de pessoas que não queriam vê-la bem. E que ela, em um determinado momento, ela não era tão atrativa para essas pessoas, embora ela queria que essa pessoa tivesse a atenção dessa pessoa. E quando ela começa a se resolver emocionalmente, a pessoa percebe que ela está rompendo com os laços de dependência emocional e aí começa a traçar estratégias para trazer essa pessoa de novo para aquele ciclo que a vincula a um relacionamento prejudicial. E aí, o que ela tem que fazer? Ela tem que ter certeza, ela tem que ter convicção do caminho que ela está trilhando, ela tem que olhar para as situações ruins que já aconteceram no passado, para que ela dê um novo significado para aquilo que ela está fazendo, para que ela tenha um rumo, uma direção, um norte bem definido. Essa dependência emocional é algo que não aproxima também as pessoas. Essa dependência emocional é a mesma coisa que acontece com relação ao controle, à possessividade e aos ciúmes. É algo que também afasta as pessoas, ao invés de aproximar. E, como eu disse, na vida real, essa pessoa, quando ela começa a resolver suas emoções, quando ela começa a resolver suas questões internas, ela começa a atrair o olhar de pessoas que antes não queriam estar perto dela, não queriam estar próximas a ela. Bom, eu acho que eu toquei num ponto aí que ainda tem bastante assunto para tratar sobre a insegurança e eu gostaria de saber a sua opinião. O que é que você achou desse vídeo? Estamos tratando de assuntos que te ajudam, que são relevantes para você? Porque esse canal só tem sentido se ele puder trazer alguma ajuda de fato a você. Se ele falar de algo que você vive no dia a dia. Você se identificou com algum dos sintomas que nós falamos aqui? Todos esses itens que nós falamos são sintomas de uma pendência emocional, de alguma coisa emocional que precisa ser resolvida. Talvez seja com relação ao passado, talvez seja com relação a uma projeção do futuro. Mas sem dúvida é com relação a uma questão emocional. Lembrando que é apenas um sintoma, não é a causa, ok? Se esse vídeo foi relevante para você, deixe um comentário aí embaixo, por favor. Porque ao deixar o comentário, você me ajuda a fazer novos vídeos para você. E se tiver algum assunto que seja do seu interesse, por favor, comente aí embaixo também. E com certeza, se eu souber o assunto, eu trago aqui para você, porque a minha intenção é que você, assim como eu, tenha um casamento na sua plenitude, um casamento que seja casamento ao máximo. Até o próximo vídeo.